Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada. E hoje nós vamos falar das pesquisas do segundo turno. E todas dizem a mesma coisa, até as pesquisas mais consideradas bolsonaristas. E na verdade a gente começa apontando a consultoria Lagon, em que o principal executivo dessa empresa explica por que é que pesquisas eleitorais não são bola de cristal. Elas não têm, é impossível uma pesquisa eleitoral acertar numericamente os dados da eleição e é até, de certa forma, um pouco difícil que acertem dentro da margem de erro, porque pesquisa, como se diz, é um retrato do momento em que foi feita a pesquisa até o momento que ocorre a eleição. Fatos podem distorcer aquele momento que foi captado lá atrás. E, na verdade, o que importa nas pesquisas é indicarem tendências. Então, uma só pesquisa costuma ser insuficiente para mostrar ao eleitor, para mostrar ao público e para mostrar inclusive a candidatos, pesquisadores, meios de comunicação, para onde as coisas estão indo. Na verdade, uma pesquisa olhada isoladamente, ela vai ser como um retrato. Agora, se você tirar vários retratos de uma pessoa caminhando, você vai acabar descobrindo para onde ela está indo. Se você tirar só uma foto, só um take daquela pessoa caminhando, você sabe apenas que ela está caminhando, né? Você pode verificar que a pessoa está correndo, que a pessoa está andando mais devagar, está andando mais depressa, mas você precisa de uma sequência de fotografias para enxergar para que direção ela está indo. Se você fotografar uma corrida em que um dos corredores está na frente, você não capta se o outro corredor que vem logo atrás está alcançando quem está na frente e até se ele ultrapassou. Então é preciso que uma sequência de pesquisas mostre para onde as coisas estão indo, porque ninguém vai acertar exatamente esse dado. E foi isso que aconteceu com as pesquisas no primeiro turno. Todas elas apontavam sempre para a mesma direção. Até aquelas pesquisas ditas bolsonaristas, por exemplo, o Instituto Paraná publicou pesquisas que davam Lula e Bolsonaro empatados numericamente, porém empatados tecnicamente. Porém, numericamente, o Lula, na pesquisa Paraná, sempre esteve à frente de todo mundo, inclusive do Bolsonaro. E é o que está acontecendo com as pesquisas do segundo turno. Todas as pesquisas divulgadas até este momento dão o Lula na frente. Tem pesquisa como a IPEC que dá o Lula 8 pontos na frente do Bolsonaro em votos totais. Outra pesquisa dá 7. Outra pesquisa, como o Datafolha ontem, dá 5, mas todas essas pesquisas mostram o Lula na frente, e é isso que importa. E, na verdade, outros dados das pesquisas apontam para o fato de que o Bolsonaro ele tem uma possibilidade muito escassa de alcançar o Lula, porque o número de indecisos, o Datafolha publicou ontem, por exemplo, que o percentual de indecisos é de 2 pontos percentuais e apontou o Lula com 5 pontos percentuais de vantagem. Ou seja, nesse sentido, é basicamente impossível que o Bolsonaro alcance o Lula. Além de tudo isso, você tem a questão
da rejeição. A rejeição do Bolsonaro segue bem à frente da rejeição de Lula, inclusive fora da margem de erro. Todas as pesquisas dão o Bolsonaro como mais rejeitado. Todas as pesquisas dão o Bolsonaro atrás. Então, o que todas as pesquisas estão mostrando é, basicamente, que a tendência se mantém de o Lula derrotar o Bolsonaro. E, na verdade, o Bolsonaro, segundo as análises de diversos cientistas políticos, ele bateu no teto. Ele conseguiu os votos dos eleitores dele, arrependidos, que estavam votando na Simone Tebet e no Ciro Gomes. Esses, inclusive, em boa parte, migraram para ele no primeiro turno ainda, surpreendendo a quem achava que a vantagem do Lula seria mais elástica. E no segundo turno há um movimento muito maior em direção ao Lula, as pesquisas mostram isso, e nenhuma dessas pesquisas captou um evento que pode ter uma interferência ainda maior na campanha eleitoral. O fato de Simone Tebet ter aderido à campanha do Lula com grande empenho. Isso vai, evidentemente, ter alguma consequência. Note-se que os candidatos não são donos dos seus votos. Eles não conseguem fazer com que o eleitorado vote em outro como eles querem. A possibilidade de transferência de voto não é tão grande, mas algum efeito tem. Se o Lula estava na frente antes de a Simone Tebet declarar apoio a ele, com esse apoio, com a aparição dela, porque a gente sabe que o apoio, para ser conhecido, ele precisa ser repisado e martelado. Então, a Simone Tebet vai começar agora a aparecer na campanha do Lula, vai começar a aparecer no palanque do Lula, e os argumentos dela, que vão ser deglutidos pelo eleitorado, vão fazer com que esse eleitorado reflita sobre as palavras dela. Isso é muito mais do que importante, porque este vai ser um momento de reflexão para o eleitorado brasileiro. E a questão do Ciro Gomes realmente é muito difícil, ele atacou muito o Lula. O fato de ele ter apoiado a decisão do PDT de ficar com o Lula teve um efeito muito restrito devido aos insultos, às acusações que o Ciro fez, mas também o fato de ele indicar que acompanharia o partido dele no apoio a Lula, mesmo sem citar o Lula, isso serve para desmoralizar um pouquinho mais o Ciro Gomes, não é? Porque ele não recua dos absurdos que ele disse e ainda condescende com aquele que ele taxou de bandido, de ladrão, de tudo isso. Então o Ciro Gomes, infelizmente, causou um desastre para si mesmo e para o Brasil, infelizmente, não é? Ele consegue, além de enterrar a sua carreira política, ainda vitaminar o Bolsonaro. A pouca reação que o Bolsonaro teve na reta final da campanha se deve ao Ciro Gomes. Lamentável, extremamente lamentável, mas infelizmente essa é a realidade da política. Se o Ciro Gomes fosse um candidato e um político mais inteligente, mais sereno, ele teria adotado um caminho completamente diferente. Ele é jovem, ele tem possibilidades no futuro que ele enterrou. Na verdade, ele enterrou. E se o Bolsonaro ganhar, a carreira do Ciro não só está enterrada, como ele, como cidadão, vai ter muitas dificuldades em vários meios sociais que irão culpá-lo pelo desastre de termos esse déspota mais tempo na presidência da República. Mas isso não vai acontecer porque as pesquisas estão mostrando que a vantagem do Lula se mantém. Na verdade, a impressão que se tem é que os institutos de pesquisa muito cautelosos podem inclusive estar dando resultados mais conservadores para o Lula. Marque isso que eu estou lhe dizendo, por conta de alguma preocupação com o que pode vir a ser
o resultado final das urnas e preocupados com as suas imagens, com as ameaças que o Bolsonaro colocou, os seus pistoleiros no Congresso para fazer. Então vamos partir para o noticiário para eu mostrar as notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Nós temos aqui o estudo da consultoria Lagon Data, que deu entrevista ao Ponte Jornalismo. Ponte Jornalismo, eu quero só falar um segundo quem é Ponte Jornalismo. Ponte Jornalismo é uma organização sem fins lucrativos criada para ampliar o debate sobre direitos humanos por meio do jornalismo. É muito bom esse site. Então vamos lá. Matéria da Ponte de ontem, na verdade, que diz: por que exigir que institutos de pesquisa acertem, entre aspas, resultados de eleição é impossível? Em entrevista à Ponte Jornalismo, Marcelo Soares, da consultoria Lagon Data, explica os problemas que ocorreram com as pesquisas nas eleições de 2022 e ataca projeto de lei do governo Bolsonaro. Proibição imbecil, diz ele. Ainda no domingo, 2 de outubro, enquanto os resultados das urnas a cada momento mostravam discrepância considerável das pesquisas eleitorais divulgadas na semana anterior, começava uma campanha para desacreditar os institutos que estavam monitorando o humor dos brasileiros no pleito nacional de 2022. Rapidamente, acusações de fraude nas pesquisas ganharam a boca do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, substituindo a tal fraude nas urnas. O movimento contra os institutos de pesquisa chegou a ideias completamente furadas, como a proposta totalitária de lei do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que visa punir pesquisas que errem os resultados das urnas. Punir é brincadeira. Esse Ricardo Barros, ele propôs pena de 10 anos de prisão, veja bem, para o dono do instituto, o controlador do instituto de pesquisa, quem encomendou a pesquisa e até para pesquisadores, quem foi às ruas entrevistar o eleitor. É uma ideia digna das ditaduras mais cruéis do planeta e que mostra o que é o bolsonarismo, né? Na terça-feira, 5/10, a equipe da Ponte apresentou um space no Twitter para realizar um balanço do resultado eleitoral. O convidado foi Marcelo Soares, do Estúdio de Inteligência de Dados Lagon Data, que deu um panorama bastante sincero sobre a questão. Todas as pesquisas estão erradas, brinca Marcelo. As boas estão menos erradas que as outras. E é verdade, não existe pesquisa eleitoral certa, porque nenhuma delas, com grande dificuldade, pela grande dificuldade, vai conseguir acertar numericamente. Só se houver uma coincidência muito grande, que eu não me lembro quando foi que aconteceu, se é que aconteceu. O jornalista especializado em dados acredita que é preciso entender melhor o que são pesquisas eleitorais, que sempre vão trazer certo grau de incerteza. Não podemos ficar nessa de errou ou não errou, explica. Além disso, a dificuldade de se lidar com o eleitor bolsonarista que desconfia bastante dos institutos. Então, vamos começar. Fala-se muito, o Bolsonaro fala muito de pesquisa, mas ele não fala dessa aqui, que é a pesquisa que de longe mais errou no Brasil e provavelmente no mundo. Ela disse que o Bolsonaro teria 15 pontos a mais que Lula no primeiro turno. Diz que o Lula teria 30% dos votos e ele teve 48%. Não é? Para o Bolsonaro, errou menos, errou dentro da margem de erro, inclusive, não é? Ele teve 43, alguma coisa, mas aqui fica claro que essa pesquisa detonou foi o Lula, reduzindo de uma forma criminosa, não é? Aí já não é erro, não é? 18 pontos de diferença, 17 para 18 pontos de diferença, não é erro, é má fé. A pesquisa autofinanciada ao custo de 30 mil pela Brasmarket, Análise e Investigação de Mercado,
indica que Bolsonaro tem mais intenções de voto que todos os candidatos somados. É uma loucura. Essa foi a pesquisa que mais errou e é a favor do Bolsonaro. Essa ele não diz nada, né? Essa ele não pede CPI, essa ele não põe os pistoleiros dele, os capangas dele para atacarem. E a pesquisa IPEC, que saiu agora, foi na terça-feira, não, na quarta-feira saiu a pesquisa IPEC, que mostra uma vantagem de 10 pontos percentuais para o Lula em termos de votos válidos. Ela mostra o Lula continuando na frente, um resultado muito superior ao que dariam as outras pesquisas. O Instituto IPEC continua na mesma metodologia, mostra aqui essa pesquisa que o IPEC não mudou nada. Vai ser engraçado se o IPEC, que errou mais no primeiro turno, for o que errar menos no segundo, porque todos os institutos vão errar, todas, inclusive as pesquisas bolsonaristas. A pesquisa IPEC, realizada com entrevistas pessoais, contratada pela Globo e divulgada hoje, aponta que Lula está à frente hoje, na quarta-feira, com 55% contra 45% do Bolsonaro em votos válidos. Não é? E quanto à rejeição, essa pesquisa mostra o Bolsonaro com uma rejeição bem maior que a do Lula, 50-40. E eu já vou explicar por que nós estamos falando de rejeição. Aí nós temos também que saiu ontem, foi a pesquisa Modal Mais Futura, não é? Mostra que Lula, também é pesquisa feita para banco, que mostra que Lula tem 49,3% dos votos válidos e Bolsonaro, dos votos totais, e Bolsonaro 46%. Você vai me dizer, essa pesquisa está dando empate técnico, mas o Lula, só para você entender, o Lula continua na frente nessa pesquisa, e eu não sei aqui sobre rejeição, vamos dar uma olhada. Eu acho que tem rejeição. Segundo essa pesquisa, Bolsonaro também tem a maior rejeição. Segundo o levantamento, 49,3% dos eleitores dizem que não votariam de forma alguma no Bolsonaro, enquanto 46% dizem que não votariam de jeito nenhum no Lula. Então vejam, tanto na pesquisa, na pesquisa IPEC, não é? Quanto na pesquisa... vamos ver aqui, peraí. Tanto na pesquisa IPEC quanto na pesquisa Modal Mais, Bolsonaro está atrás de Lula numericamente e tem bem mais rejeição que Lula. Depois nós temos também a pesquisa Poder Data, com Lula também na frente. São os votos válidos. Lula teria 52% dos votos válidos e Bolsonaro 48%. Ou seja, continua na frente o Lula, até nessa pesquisa Poder Data, que aqui eu não sei se me fala de rejeição. Vamos ver. Aqui não fala de rejeição, mas seguramente... ela mostra a rejeição do Bolsonaro maior, de acordo com as intenções de voto, porque não dá para mostrar rejeição dele menor que a de Lula numa pesquisa em que o Lula está vencendo, está com vantagem numérica. E também aqui o Datafolha mostra o Bolsonaro rejeitado por 51% e Lula por 46%. E no Datafolha, realmente, o Lula aparece com 5 pontos na frente de Bolsonaro. Não é? O Lula tem 49 e o Bolsonaro tem 44 na pesquisa Datafolha. E também a rejeição do Bolsonaro é bastante maior, também tem 5 pontos a mais. Notem que a rejeição acompanha as intenções de voto, não é? Também há 5 pontos a mais de rejeição. Mas tem um outro dado importante. No Datafolha, 93% dizem já estar totalmente decididos. Então, você tem 7% que não estão decididos,
mas que, na verdade, parte deles vai votar em branco e nulo, não é? Então, realmente tem muito pouco espaço para o Bolsonaro reagir. E aqui, uma análise do Toledo, não é? Se não me engano é José Roberto Toledo, que é colunista do UOL, em que ele explica por que o empate que o Datafolha mostra entre o Bolsonaro e o Lula em São Paulo é muito bom para o Lula e pode selar a vitória dele no segundo turno. Ora, mas como é possível? Bolsonaro e Lula estão empatados em São Paulo e isso é bom? Isso é bom porque na pesquisa anterior o Bolsonaro ganhava em São Paulo e agora o Bolsonaro está perdendo. Está perdendo não, ele continua na frente em São Paulo, mas o Lula está apenas 2 pontos percentuais atrás dele. A pesquisa Datafolha divulgada hoje, que foi ontem, né, dia 7, com a intenção de votos para a corrida presidencial no segundo turno, mostra o empate técnico entre Lula e Bolsonaro no estado de São Paulo. Enquanto o Bolsonaro tem 46, Lula tem 44. No primeiro turno, vale destacar, Bolsonaro venceu em São Paulo com 47,7 a 40,8. Ou seja, o Lula deu uma crescida em São Paulo nessa pesquisa do Datafolha, pelo menos. Para o colunista do UOL, José Roberto Toledo, essa aproximação no maior colégio eleitoral do país pode garantir a vitória do Lula. Se houver empate técnico mesmo, São Paulo não vai ser um empecilho para Lula. Você anula São Paulo e aí você anula o maior colégio eleitoral do país. O que fica são Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem muito mais votos, e o Lula estava na frente do primeiro turno e, segundo as pesquisas, continua na frente, não é? E você tem também a divisão dos indecisos e o voto dos eleitores da terceira colocada na eleição, que com o apoio dela tendem a ir para Lula em maior proporção. Claro que uma parte dos votos de Tebet, Simone Tebet, vai para Bolsonaro. O fato, minha amiga, meu amigo, é um só. As pesquisas estão todas apontando para o mesmo resultado, estão todas apontando para a vitória do Lula. Se é por 2 pontos, por 5 pontos ou por 10 pontos, não importa. O que importa é que todas as pesquisas mostrando a mesma direção, ou seja, para a esquerda, isso significa que as pesquisas não erraram. Na verdade, elas mostraram desde o primeiro turno a direção de que o Lula era favorito para vencer o primeiro turno e agora estão mostrando que ele é favorito para vencer o segundo turno. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.